Fala pessoal que acompanha meu canal, tudo bem? Antes de rodar o vídeo de hoje, vou pedir mais uma vez a ajuda de vocês. Falta pouquinho pra gente aí alcançar os 100 inscritos do nosso canal e sortear a camisa entre os 100 primeiros inscritos do canal, uma camisa do clube do seu coração. Nossa, que legal! Então, reforço aí a ajuda de vocês. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o contato do representante de material esportivo, de camisas de clube, o Ezequiel, assim como as outras plataformas que nós estamos utilizando aí para fazer propaganda no nosso vídeo, e pedir aí com a ajuda de vocês para que a gente alcance aí esses 100 inscritos, beleza? Então, não esquece não, deixa o seu like, compartilhe com os amigos para nós chegarmos aí a essa marca que é 100 inscritos no nosso canal, beleza? Então, vamos pro vídeo. E no vídeo de hoje do canal Léo Esportes, nós vamos aí tratar da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, a 33ª rodada ela começou. Vamos tratar dos principais jogos aí que tiveram, que movimentaram essa rodada, jogos de briga pela ponta da tabela, jogos de briga pela parte do Z4 aí, a zona de rebaixamento. Vamos tratar também do técnico Cuca. O técnico Cuca pediu para sair do Santos, mas ele comanda ainda o Santos aí até a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. E vamos tratar também da venda do atacante Brenner, que está deixando aí o São Paulo no dia de hoje, sexta-feira, aí firmando contrato com o clube dos Estados Unidos. Então, dados os destaques, vamos para o vídeo. Começamos o vídeo aí com a rodada, 34ª rodada, resumindo aí os resultados da 34ª rodada para você, telespectador. A rodada que começou aí com um empate entre Grêmio e Santos, um jogo bastante divertido aí entre Grêmio e Santos, 3-3 na Arena do Grêmio. O RB Bragantino, que recebeu o Atlético Goianiense, ganhou por 2-0 do Dragão de Goiânia. O Bahia em casa recebeu o Fluminense, perdendo por 1-0 para o Tricolor Carioca. O Corinthians venceu o Ceará, um jogo marcado por polêmica de arbitragem aí, por 2-1 na Neoquímica Arena. E o Goiás recebeu o Atlético Mineiro, vencendo por 1-0 e deixando o Galo aí um pouco distante da luta pelo título brasileiro de 2020. O Galo aguentou não! Na noite de ontem, quarta-feira, o Fortaleza recebeu o Curitiba no Castelão e venceu por 3-1, aí praticamente rebaixando o Coxa. O Atlético Paranaense conseguiu frear o Internacional, que vinha de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Um empate aí na Arena da Baixada por 0-0, deixando o Flamengo, que no mesmo horário entrou em campo no Maracanã, um clássico contra o Vasco, venceu o Vasco por 2-0, está aí a 2 pontos do Colorado. O Flamengo volta a depender apenas de si. Se quiser curtir, curte. Se quiser, morde as costas. Na luta pelo título brasileiro de 2020. Vamos começar falando de Grêmio e Santos. O Grêmio que conseguiu aí abrir 3-1 de vantagem durante o jogo. Nos minutos finais da partida, faltando 15 minutos, 20 minutos para acabar, o Santos conseguiu o empate por 3-3 com gols aí de pênalti. Diga-se de passagem que pênaltis bem marcados, pênaltis bastante contestados pelo lado gremista. Claro que não. Mas o Santos conseguiu ir para cima, reagir no jogo após aí uma derrota na final de clubes, o primeiro jogo após a derrota na final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras. Conseguiu aí empatar o jogo no último minuto com um gol de pênalti do Madison. E vamos aos números do jogo, que consta aí no site Flash Score, que nós vamos deixar aí na descrição do vídeo.
O Grêmio teve 63% de posse de bola contra 37% do Santos. 17 tentativas de gol do Grêmio contra 9 do Santos. E nas finalizações bastante equilibradas, finalizações 6 do Grêmio contra 5 do Peixe. E vamos falar agora dos jogos da rede. O Bahia acabou recebendo na Arena Fonte Nova, linda Arena Fonte Nova, o Fluminense, e acabou sendo derrotado mais uma vez o Bahia dentro de casa, dentro dos seus domínios. Foi um jogo bastante parelho, os números do Flash Score diz isso, com 54% de chance de posse para o Bahia, 46% para o Fluminense, tentativa de gol 12 do Bahia, 13 do Fluminense, finalizações no gol 6-6. Só que o Fluminense aproveitou bem as suas finalizações, conseguiu colocar uma bola para dentro aí do gol do Bahia, que aí meio que deixa seu torcedor um pouco triste, revoltado aí nessa luta. Mais uma vez um ano do Bahia ruim, lutando contra o rebaixamento. Mas um timezinho medíocre, o Bahia, hoje um time medíocre. O Fluminense ganhou o jogo, se mantém ali na briga de cima. O Fluminense está em quinto lugar na tabela com 56 pontos. Flusão, seleção do Flusão. Olha, papai. Flusão, seleção do Flusão. Briga direta pela Libertadores aí, agora encostou no São Paulo, que é o primeiro dentro da zona direta de Libertadores com 58 pontos. E o Bahia está lá embaixo, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, é o 16º colocado, tem 36 pontos. Um time sem criatividade, todo mundo ganhando dinheiro e jogando essa carniça que eu vi hoje. E se complica, porque tem logo em cima o Vasco com 37, Fortaleza com 38 e embaixo o Sport, que vai jogar na noite de hoje. O Sport tem 35 pontos, pega o Botafogo no Engenhão, finalizando essa rodada, é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport aí tem chances de colocar o Bahia na zona da degola. O Corinthians recebeu o Ceará na Neoquímica Arena. Esse foi outro jogo da rede. O Corinthians teve menos posse de bola do que o Ceará. Os números do Flash Score detalham bastante o que foi a pequena posse de bola do Corinthians. Foi o time que jogou mais voltado para o contra-ataque. O Ceará, organizado pelo técnico Guto Ferreira, tentou trabalhar mais a bola, mas não foi bem eficaz. Teve apenas a posse de bola. As chances de gol ficaram por conta do Corinthians, que teve 18 chances de gol e 7 finalizações no alvo. Dessas 7, 2 entraram. O Timão acabou vencendo o time do Ceará por 2-1. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Um pênalti aí bastante contestado pelo time do Ceará, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso. Converteu o pênalti através do seu lateral esquerdo, Fábio Santos, e deu aí uma subida legal na tabela. O Corinthians agora é o 8º colocado com 48 pontos, aí encosta, briga também pela Libertadores, que pode aí virar um G8, dependendo do vencedor da final da Copa do Brasil. Caso o vencedor for o Palmeiras, pode até virar um G8. Então é bastante interessante esses times que estão aí no meio da tabela brigarem por esse 8º lugar. E o Corinthians não briga só pelo 8º lugar, briga pela parte de cima também da tabela, porque com 48 pontos fica atrás do Grêmio, que tem 53, é o primeiro time aí na área de classificação para a Libertadores de 2021. E o Corinthians demonstrou assim um padrão tático interessante nesse jogo. O Wagner Mancini montou o time em cima dos erros do time do Guto Ferreira, jogar no contra-ataque, aproveitar a chance, e isso aconteceu durante o jogo. O técnico Wagner Mancini tem uma parcela grande de responsabilidade nesse resultado positivo dentro de casa do Corinthians. E finalizando aí os resultados da quarta-feira de futebol, o Galo Mineiro foi até Goiânia, na Serrinha, e enfrentou o Goiás. E muitos davam como favorito aí o Atlético Mineiro a vencer o jogo, até porque tem um investimento maior, tem um time mais bem treinado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, mas o Atlético Mineiro acabou tropeçando. E um tropeço que pode ter custado o título brasileiro
ao Galo Mineiro. O Atlético Mineiro fez um ótimo jogo, padrão tático maravilhoso, foi para cima aí do Goiás, mas acabou esbarrando no ônibus estacionado na frente da área do Goiás. O Goiás jogou no contra-ataque, foi eficiente, teve apenas uma finalização no gol, foi a finalização do gol aí do Índio, que marcou o meio atacante Índio, que marcou o gol do Goiás, o único gol da partida. O Atlético Mineiro não foi eficiente lá na frente, teve bastante posse de bola, os números do Flash Score detalham que o Atlético Mineiro teve 77% de posse de bola, 19 finalizações e apenas 2 no alvo, ou seja, o Galo não conseguiu efetivar sua posse de bola em gols. Com isso, o Galo fica aí na terceira posição com 60 pontos, um pouco distante da luta pelo título, que envolve aí agora mais precisamente o Inter com 66 e o Flamengo com 64 pontos. E a torcida do Galo talvez aí tenha que se contentar com apenas uma vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro de 2020. E falando agora de briga direta na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, no Z4, aí para se livrar do rebaixamento, o Fortaleza recebeu no Castelão o Curitiba e manteve aí um bom aproveitamento dentro de casa, que talvez seja aí um alento para o time de Fortaleza e que vá salvar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2020. Tô com ódio, nojo, nunca mais vou pra esse cabaré. Ai, pra lá, a pessoa acaba toda de gritar, de pular, de fazer mal labacé, pra nada, pra me passar vergonha. O Fortaleza teve um jogo em posse de bola parelho com o Curitiba, mas finalizou mais, foi mais eficiente no ataque, e aí o Elton Paulista reforçando o ataque, comandando o ataque, e acabou perdendo aí o pênalti, que depois acabou voltando o juiz por causa do goleiro Wilson, que se adiantou, tinha tomado um cartão com 40 minutos do segundo tempo, tomou outro cartão por ter se adiantado, foi expulso, o Elton Paulista voltou a bater o pênalti e o Sarrafiori, o atacante que foi para o gol do Curitiba, acabou pegando o pênalti novamente, mas o Elton Paulista acabou fazendo um gol de letra, um golaço, numa jogada de bola parada, e o Fortaleza conseguiu aí 3 pontos valiosíssimos, vencendo o Coxa por 3-1 em seus domínios, nessa luta contra o rebaixamento, que o colocaram na 14ª posição na tabela, com 38 pontos acima de Vasco, de Bahia, e colado no primeiro clube que briga aí por vaga na Sul-Americana, que é o Atlético Goianiense, que tem 45 pontos. O Internacional entrou em campo, líder do campeonato internacional, entrou em campo contra o Furacão na Arena da Baixada, às 21 horas dessa quinta-feira. O Inter meio que no estilo Abel Braga, jogando atrás, tentando aí o arremate para fazer 1-0, tentar abrir mais o jogo, não conseguiu fazer o seu jogo não. O Furacão foi para cima do Inter. I just can only film so far to the left, you know. I hope everybody's alright. Colocou bola na trave, o Inter também teve uma bola na trave no segundo tempo, teve chances de gol o Inter também, mas acabou não tendo a vitória esperada Lá vem o Abelão, cheio de paixão, de catar. Se manter aí com gordura na ponta do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro segurou bem o Inter, foi para cima, teve chances de gol, teve 69% de posse de bola, 12 tentativas de gol, 4 finalizações. O Inter teve apenas uma finalização no alvo. Com isso, o Inter ficou aí na primeira colocação ainda, conquistou um ponto, ficou com 66 pontos. E o Furacão conseguiu aí se manter em 10º lugar na tabela, com 46 pontos, brigando aí para se manter na luta de Sul-Americana, para a Copa Sul-Americana, que é o segundo torneio mais importante do continente em 2021. E o clássico que fechou aí a quinta-feira de futebol, Flamengo e Vasco no Maracanã.
o time do Vanderlei Luxemburgo foi para segurar o 0 a 0, porque o Vasco não jogou no primeiro tempo, só deu Flamengo, 60% de posse de bola do Flamengo durante todo o jogo contra 40% do Vasco. Eu falei e vou falar mais uma vez, nós estamos em outro patamar, papai, esquece, tudo nosso, nada dele. Esses 40% porque o Vasco decidiu jogar a partir dos 10 minutos do segundo tempo, quando se abriu mais para o jogo e acabou tomando aí o segundo gol na partida, mas foram 17 tentativas de gol do Flamengo, 6 finalizações no gol do Flamengo, 4 chutes de fora, 7 chute bloqueado, apenas 15 falta contra 13 do Vasco. Mas aí o Flamengo de Rogério Ceni, volto a falar, foi um time que se encontrou. Campeão brasileiro, Flamengo, sempre Flamengo. O Rogério Ceni conseguiu dar sua contribuição para o time, recuando o Arão para a zaga, está fazendo uma ótima dupla de zaga na ausência do Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique. O Diego jogando muito bem de primeiro volante, acabou tomando o terceiro amarelo, desfalca o Flamengo na 35ª rodada, um jogo contra o RB Bragantino. Para mim, o jogo mais difícil, um dos jogos mais difíceis nessa reta final aí do rubro-negro carioca. O Gerson saiu também contundido novamente, uma pancada no tornozelo esquerdo. Mas assim, o Flamengo teve aí bastante efetividade no seu jogo de posse de bola. Conseguiu dominar o Vasco, vencer por 2 a 0, colar no líder internacional que tem aí 66 pontos, o Flamengo agora tem 64 e depende apenas de si aí para poder conquistar o título brasileiro de 2020. Vamos falar agora de técnico Cuca. O técnico Cuca que acabou pedindo a direção do Santos para deixar o clube, mas não agora. O técnico vai terminar aí o Campeonato Brasileiro de 2020, depois ele diz que vai parar um pouco, repensar sua carreira, viajar, aprender, se reciclar. O técnico, ele meio que deu a sua justificativa como exaustão mental. É a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. É a pior coisa que existe. Dói demais. De um cara que me chamou de cabelo de boneca. E pediu aí para deixar o clube após o fim do Campeonato Brasileiro de 2020. Não foi briga com ninguém dentro do clube, não é problema com o jogador. Então, só para deixar você, telespectador, atento sobre essa saída aí. E muitos cogitam aí o Cuca no Grêmio, mas como o próprio treinador disse, que não vai treinar nenhum clube após deixar o Santos, vai se reciclar aí, e essa ida dele, entre aspas, para o Grêmio dependeria muito de uma saída do técnico Renato Gaúcho, que já é outro assunto para ser pautado em outro vídeo, assim, o mercado de técnicos, que talvez o Renato Gaúcho deixe o Grêmio após a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Vamos falar um pouquinho de São Paulo. Acabou a paquera entre São Paulo e FC Cincinnati. Gata, beijo. Te amo, vida. Também te amo. Pois é, virou namoro e agora virou casamento a contratação do centroavante de 21 anos, Brenner. O São Paulo se desfez do jogador, acabou vendendo, lucrando bastante aí com o jogador formado no clube. Brenner deixa o São Paulo hoje, sexta-feira, aí dia 5 de fevereiro de 2021, e vai jogar nos Estados Unidos, na primeira divisão dos Estados Unidos, no FC Cincinnati. Detalhes do negócio tratam que o São Paulo vendeu por 7 milhões de reais o centroavante Brenner, mais 20% de uma futura venda, caso o clube americano acabe vendendo depois por algum outro valor. São Paulo terá 20% nessa fatia. Brenner tem 21 anos, foi revelado no São Paulo, é nascido em Cuiabá. Ele foi emprestado durante uma temporada aí em 2018 ao Fluminense, não foi muito bem, depois retornou ao São Paulo e com o técnico Fernando Diniz viveu os seus melhores momentos com a camisa do tricolor paulista, fazendo muitos gols aí no Campeonato Brasileiro de 2020, sendo enxergado pelo futebol
americano, e o São Paulo conseguiu aí uma alta cifra, tendo aí em vista que o tricolor paulista precisa de dinheiro em caixa para manutenção do seu elenco na temporada de 2021. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, mas está por aqui, aperta nesse botãozinho vermelho aí, se inscreva no nosso canal. Lembrando que assim que chegarmos a 100 inscritos, nós vamos aí, com uma forma de incentivo, estar sorteando a camisa entre os 100 primeiros inscritos do nosso canal, beleza? Então dê seu joinha aí, compartilhe nos grupos de WhatsApp e suas redes sociais. E vamos estar cada vez mais melhorando os nossos vídeos aí para passar informação direta para você. Então, um abraço e até a próxima.